Boa tarde, professora. Esse daqui é o nosso grupo, ele é composto por mim, pela Kathleen, o João Pedro, a Catiele e o Jader lá atrás. E o nosso movimento que a gente escolheu para falar é a abdução de quadril na caneleira. Primeira pergunta: qual o movimento escolhido? O movimento escolhido pelo grupo foi uma abdução de quadril com a caneleira. Segunda pergunta: qual o tipo de movimento predominante? O movimento predominante é angular. Terceira pergunta: considerando a posição anatômica, quais regiões corporais estão envolvidas no presente movimento? Bom, as regiões corporais envolvidas são os membros inferiores e dando um destaque aqui na cintura pélvica e região do quadril e coxa. Quarta pergunta: em qual plano anatômico o movimento está sendo realizado? No plano frontal. Quinta pergunta: considerando o plano anatômico citado acima, qual ação articular identificada? Abdução. Sexta pergunta: qual tipo de força está interagindo com o corpo humano neste movimento? A força externa. Sétima pergunta: identifique e explique pelo menos uma das leis de Newton que pode estar atuando na realização deste movimento. Uma das leis que está atuando na realização deste movimento é a lei de ação e reação. Quando se aplica a força, a caneleira se move, vencendo assim a resistência. Oitava pergunta: qual das cargas mecânicas está predominando durante a realização deste movimento? A carga mecânica predominante nesse exercício é a tensão. Nona pergunta: descreva características da biomecânica do sistema ósseo envolvidas neste movimento. Os principais ossos envolvidos são ilíaco, ilho, isco e pubis e o fêmur, com destaque para a cabeça do fêmur, que se articula ao acetábulo. O ilíaco se caracteriza por ser um osso irregular, sendo suas três partes irregulares. Já o fêmur é caracterizado por ser um osso longo. Décima pergunta: qual tipo de articulação presente neste movimento? Sinovial móvel. 11ª pergunta: descreva as características da biomecânica do músculo esquelético envolvidas neste movimento. O tipo de contração é isotônica, com fases concêntrica e excêntrica. Os músculos agonistas, na verdade, são o adutor curto, o adutor longo e o adutor magno. O antagonista é o glúteo. E o desempenho muscular apresentado é o de força. 12ª pergunta: segundo a biomecânica dos membros superiores, inferiores e coluna vertebral, descreva o nome das articulações atuante e quais ações, movimentos realizados. A articulação atuante é do quadril e é capaz de fazer os movimentos de extensão, flexão, abdução, adução e também as rotações.